Cidade da Inovação. Só para a gente combinar a dinâmica, nós vamos ter em seguida agora o nosso professor Irineu Mário Colombo, que eu já vou apresentar. Ele trouxe dois companheiros que também já vou apresentar, mas só para combinar a dinâmica, o professor Colombo, que é o superintendente, diretor superintendente, ele é o chefe do Parque Tecnológico Itaipu, que é uma referência nacional e internacional em termos de gestão da inovação, em termos de ambiente promotor de inovação. Ele vai palestrar primeiro. Ele trouxe dois companheiros que também vão falar aqui. Obrigado por terem vindo. Obrigado, professor Colombo. E aí, em seguida, a gente vai fazer um painel onde Eduardo, professor Colombo, Christian e Vilmar vão participar junto com o nosso Jadir e Jardel, que é o nosso facilitador. Junto comigo, vamos facilitar aqui a questão das perguntas e respostas. Ok? Pode ser assim? Então, deixa eu anunciar o nosso convidado especial do Paraná, do Parque Tecnológico Itaipu. Ele tem um currículo longo, mas eu vou tentar resumir, ok? Irineu Mário Colombo. Eu coloquei presidente, mas acho que é diretor superintendente. Chefe do Parque Tecnológico Itaipu. Formado em magistério e em técnico em eletrônica. Professor, diz aqui entre parênteses, aposentado, de História da Ciência, Técnica e Tecnologia, mestrado, Prof. EPT, e da Filosofia do Instituto Federal do Paraná, o nosso IFPR. Pós-doutorado em História da Educação, da Universidade Federal do Paraná, em 2016. Doutorado em História Social na Universidade de Brasília, em 2007. Mestrado em Educação pela Universidade Federal do Paraná, em 2002. Especialização em Gestão Pública pelo Instituto Federal do Paraná, em 2010. Especialização em História Econômica, FUNCEP, em 1992. E licenciado em História pela FAF Palmas em 1986. Pela atuação na gestão da expansão da educação profissional e tecnológica, foi agraciado pelo MEC com medalha Nil Peçanha no dia 15/12 em 2010. Foi reitor do nosso IFAL, Instituto Federal do Alagoas, e do Instituto Federal do Paraná. Tem experiência na área de História Social, Filosofia e História da Ciência, da Técnica e da Tecnologia. Políticas públicas de educação profissional e tecnológica, atuando principalmente nos seguintes temas: educação básica, técnica e tecnológica, política e legislação educacional. Além dos palestrantes... Não, é isso, desculpa. Currículo tenso, né? Muito conhecimento, e está aqui especialmente para falar com vocês sobre o Parque Tecnológico Itaipu. Uma salva de palmas quente. Deixa eu comentar o dele aqui primeiro. Fazer uma homenagem ao Espírito Santo, né? Cumprimentando o Dênio, que foi meu parceiro, colega reitor, né? Que aprendi muito, viu, Dênio? O Dênio, nas contribuições que nós tínhamos nos debates, ele entrava na parte mais de administração e tal. A gente tem um colega lá de Minas Gerais que era mais de gestão de pessoas, tinha uns especialistas, né? Então, Jadir, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui novamente com um amigo.
cumprimentar todos vocês que estão aqui, né? Peter, Jardel, Dudu, né? O Eglon está aqui, Marcelo Pedra, o mais antigo que eu conheço é o Marcelo Pedra, né? Aí, lá de Serra, hein, Marcelo? Muito bem. Então é um prazer estar aqui mais uma vez, no belo Espírito Santo, maravilhoso Espírito Santo. Estou acompanhado aqui do Vilmar e do Cristian, depois vamos fazer a apresentação apropriadamente, e também do Gabriel, que nós teremos um evento sobre a questão da mobilidade estudantil e internacionalização com o Instituto Federal do Espírito Santo. Pessoal, qual que é a abordagem que eu farei aqui? Algumas coisas vão coincidir com o que o Dudu, o Eduardo, acabou de apresentar, mas provocado pelo nosso magnífico reitor, o Jadir, no sentido de que, olha, temos um espaço, a cidade da inovação, né? Um espaço que nós precisamos ocupar de maneira adequada e precisamos fomentar essa cultura da inovação, atrair gente, pensar como vamos agitar essa coisa. Então eu falei, beleza, vamos fazer um pouco do histórico lá do Parque Tecnológico Itaipu, que não é para copiar, porque são realidades completamente diferentes. Eu vou até explicar por que são realidades diferentes, né? Começando pelo nome, tem dificuldade, o Peter teve dificuldade, meu cargo é diretor superintendente. Por quê? Porque nós estamos no espaço da Itaipu Binacional. Primeiro, é outro problema, Itaipu não é brasileira e nem paraguaia e nem internacional, são dos dois países, aliás, o verbo é dos dois países, né? É uma governança própria do direito internacional, não obedece ao direito brasileiro nem ao direito paraguaio. É esse o espaço. Um principado. Nós temos um principado no Brasil. Pouca gente se dá conta disso. A Itaipu Binacional. Nesse principado, tinha lá um espaço dos barrageiros, dos construtores. Então, o que vão fazer com esse espaço? Tinha uma memória histórica a ser preservada e tal. Falou, vamos fazer aqui, então, um parque tecnológico. Um professor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, chamado UniOeste, o nome dele é Juan Carlos Sotuyo. O Juan Carlos Sotuyo é um argentino que fez engenharia elétrica em Santa Catarina, fez mestrado, e lá em Santa Catarina ele entrou no CERT, que é uma fundação que cuidava de inovação, que por sua vez tinha bebido da Fundação Fraunhofer da Alemanha. Então, os alemães influenciaram o modelo do CERT. No CERT entrou um professor que depois veio trabalhar na Itaipu, veio com a cultura. Aí que está o detalhe. Nós temos uma cultura, Dudu, que eu estava falando aqui. Você tem até o teu indicador ali, tem a palavra cultura. Então a cultura da inovação veio. Então não é... O que eu vou apresentar aqui é um acúmulo de história. Então eu estou agora como diretor superintendente, então é um acúmulo de história. Então ele pensou no parque, o Juan Sotuyo, construiu as bases, teve problemas, né? Depois o Cristian e o Vilmar podem detalhar. Mas ele surgiu, aí que está interessante, surgiu alguém pagando a conta, e uma empresa muito rica pagando a conta. Então digamos, um pouco fácil começar, por isso que aqui é mais difícil. É um pouco fácil, por quê? Lá na Itaipu tem o diretor e a superintendência. Rapaz, se ficar superintendente é bom demais. Aí tem diretor e tem diretor geral, olha. Para ver como é que ficava o parque, eles se colocaram um cargo que ficava entre a superintendência e o diretor, e a direção. Então ficou diretor superintendente. Aí que está a confusão. Então, eu me fiz explicar do título, né, do cargo, como é que se chama, exatamente porque nós bebemos da organização da Itaipu Binacional. Que também tem outro detalhe. Ela surgiu extremamente burocrática. Extremamente burocrática. Os militares que comandavam aquilo, na década do regime militar, muito burocrático, em nível binacional, um país desconfiando do outro, regra para todo lado. Né? Tem um caso de um ofício, quando eu estava
montando o campus do Instituto Federal do Paraná, que eu pedi estágio. Dênio, o ofício teve 15 carimbos. 15 carimbos. Porque todo mundo tinha que carimbar, em algum setor, tem que verificar se não tinha problema nenhum. E é uma área de segurança. O Jadir teve lá, ele passou lá, lá eles não chamam de a portal de entrada, não, é uma barreira. O nome lá é barreira mesmo, é para barrar o camarada. Chega lá, se identifica, quem que autorizou, não sei o que, liga para lá, tá? Essas coisas. Mas agora está facilitado. Em breve, dia 19, agora nós vamos inaugurar o portal. Aí a próxima vez que você for para lá, e todos vocês são convidados, vai ter um portal diferente da barreira, que vai continuar, vai barrar, o portal vai receber. Ok? Então essa é a ideia. Então eu vou apresentar rapidamente, depois a gente vai fazer questionamentos. Então mostrando que eu estou apresentando aqui uma história de um parque relativamente bem sucedido. Né? Nós fizemos agora um planejamento estratégico e criamos essa nova visão, que é transformar conhecimento e inovação em bem-estar social. O Eduardo falou que a questão é uma questão é uma questão privada, é uma questão do empreendedorismo privado, sobretudo, mas não descarta o empreendedorismo público, etc., a inovação em todos os setores, e a finalidade é social sempre. Então, por exemplo, eu que gosto de pipoca, eu acho extremamente importante que em qualquer evento tem um pipoqueiro ali de plantão, bem organizado, né? Então, um pipoqueiro faz parte do nosso bem-estar social, né? Então ele oferece doce, salgada, com bacon, sem bacon, manteiga, olha, né? É por aí, né? Então, a gente, todos nós, público ou privado, trabalhamos nessa questão do bem-estar social. Aqui é a nossa localização. Bem, se vocês perceberem, lá na parte superior está a barragem da Itaipu e acima o reservatório, né, de Itaipu. Do lado de lá já está escrito em espanhol, já é a parte paraguaia. Tem o vertedouro, né, que está vertendo água ali para a parte mais branca, e a parte mais amarelada é o Parque Tecnológico Itaipu. Ali que ficavam os trabalhadores, né, que construíram a usina. E então nós estamos localizados nesse terreno aí. São mais de 55 mil metros quadrados construídos, né, que abriga algumas instituições de ensino, vários ICTs. Eu vou explicar direitinho isso aí, mas o importante é dizer que nós estamos num processo que conecta a sabedoria da Itaipu Binacional para dentro do Parque Tecnológico. Então, por exemplo, vocês estão vendo lá que tem uma barragem. Essa barragem é feita de argila, né, aterro de solo, pedra, né, barragem de pedra, e a parte de concreto. Concreto que era feito colocar lá uma fábrica de gelo, porque o concreto não podia esquentar no seu interior, tinha que ser resfriado. Então é um processo bastante interessante. Até hoje nós temos lá no PTI um laboratório de concreto. E essa barragem precisa ser estudada, analisada, se 1 milímetro que ela movimenta, ela tem que ser estudada, vigiada permanentemente. É um ativo da Itaipu Binacional, que hoje a Itaipu Binacional já forneceu 25% da energia do Brasil. Hoje nós estamos com mais ou menos 11%. Mas, sobretudo, ela é uma reserva, uma bateria de energia elétrica para o Brasil. Com a interligação de Roraima, se tiver qualquer problema em outro setor, a Itaipu Binacional pode chegar a colocar suas 20 turbinas, aliás, 18, né, porque duas fornecem, apesar de 10 ser do Paraguai, eles só usam 2, vendem energia de 8 para nós. Inclusive isso por um tratado internacional que sou obrigado a vender só para nós brasileiros, né? E eles não podem entrar no mercado livre de energia. Então,
essas turbinas todas podem fornecer essa energia para o resto do Brasil. Então no tratado binacional, eles pagam sobretudo uma prontidão energética. É uma grande bateria de energia Itaipu Binacional. E para isso, ele tem vários ativos. Se na parte das águas eu tiver problemas com algas, macrófitas, dejetos, madeira, etc., fogo, contrabando, o pessoal jogar coisa no lago, eu tenho que cuidar porque isso é um ativo dessa grande bateria nacional. Então nós temos hoje, lá no PTI, nós desenvolvemos tecnologias de inteligência territorial, desde incêndio, corte de uma árvore, movimentação diferenciada, algas, microalgas, micropoluentes, a descoberta de onde está vindo essa fonte de material orgânico. Também na barragem nós temos o maior centro brasileiro de pesquisa de segurança e barragem. Nós prestamos serviços para o Ministério de Minas e Energias, a Agência Nacional de Mineração, a ANA, a Agência Nacional de Águas, por causa dos açudes no Brasil, e também nós estamos agora, vamos prestar serviço para a Agência Nacional de Mineração Nuclear no Brasil, né? Porque tem também rejeitos e barragens dos minerais que que é extraído o material radioativo, né? Então a gente cuida de monitoramento, satélite, topografia, dados numéricos. O nosso maior computador está nesse centro de cuida de barragem, porque precisa fazer processamento de modelagem numérica para fazer virtualização dos dados. Depois do evento de Mariana e Sobradinho, em Minas Gerais, a gente ganhou muito mais importância. Então nós temos vários contratos hoje para atender tanto o setor público como o setor privado. Vamos seguindo. Eu só dei um exemplo que a sabedoria da Itaipu foi para dentro do PTI. O conhecimento técnico e tecnológico da Itaipu foi para dentro do PTI e a gente hoje desenvolve conjuntamente. A história. O PTI começou em 2003, a 2006 ele foi um departamento da Itaipu Binacional. Em 2006 ele se transforma numa fundação. Hoje nós somos uma fundação. Como é que funciona a nossa fundação? Eu vou explicar logo adiante, mas é uma fundação privada. O velador dessa fundação é o Ministério Público Estadual, né? Então nós temos administração privada com bastante coisa da administração pública junto, né? 2007 e 2009 tem um cenário formado por... Tinha um ICT, que é o ITAI, Instituto de Tecnologia Aplicada, e também a UniOeste, uma universidade. Em 2010 entra a UNILA, também o nosso ecossistema. Daí em 2016, 2018 tivemos alguma movimentação e nós tivemos uma mudança de gestão, e foi um período assim que houve muito gasto com gestão de pessoas, com pessoas, e pouco investimento em criar novos ativos de conhecimento no parque. Em 2019 e 2022 teve uma gestão um pouco olhando para de 2016 e 2018, uma gestão que segurou, fez uma contenção de custo brutal, né? E daí nós chegamos agora e nós fizemos um novo planejamento estratégico. Nós estamos numa reorientação. A Itaipu Binacional ampliou seu espaço de atuação. Como nós somos suporte à Itaipu, nós temos que andar com ela. E aí também tivemos um incremento orçamentário e trabalhamos para novos negócios. Hoje nós estamos trabalhando uma nova marca. Dia 19, próximo, nós iremos mudar de logo e de nome. Nós vamos fazer, inclusive, uma abordagem nacional, porque nós vamos ir para os negócios mesmo. Hoje nós estamos maduros para tentar andar com as próprias pernas, que é a ideia, né? A Fundação Fraunhofer na Alemanha, por exemplo, anda com as próprias pernas, apesar de que sempre tem um terço do governo alemão pagando. De qualquer forma, tem um terço. O CEPEL tinha quase 50% do governo, né? Foi privatizado junto com a Eletrobras. A Fundação CERT hoje já tem lá em Santa Catarina, já tem essa independência financeira, e nós estamos perseguindo isso. Como é que é composto o nosso orçamento? Aproveitando aqui, 25% é da Itaipu Binacional. A Itaipu passa para a gente e nós temos o nosso colchão para desenvolver as competências. E nós criamos os centros
E esses centros têm, ali estão as pessoas, né? A competência das pessoas, os equipamentos, os laboratórios. Se aumentar os negócios, contrata-se mais gente, mas o núcleo de inteligência e capacidade está naquele centro. Se diminuir, diminui o centro, demite-se pessoas, etc. Não tem problema, porque tem um detalhe importante. Demissão, isso é uma coisa importante. Demissão de uma pessoa que trabalhou num parque tecnológico significa que ele está disponível para o mercado com uma credencial importante. Lá no caso, quem sai de lá fala, não, trabalhei no PTI. Opa, você trabalhou no PTI. Por que você saiu? O convênio acabou, o projeto acabou. Entendeu? Então, isso é um ativo, agrega-se à pessoa um valor muito importante. Trabalhar num setor de referência, criar um nome, né? Ter uma credibilidade. Então, o que o Dudu falou, quero enfatizar aqui. Quando alguém fala assim, fiz um projeto, estou desenvolvendo uma solução e estou com o aval da Gazeta, entendeu? É uma outra história. Conosco acontece isso. Ah, com o aval do PTI. Mas lá tem um detalhe. Com o aval não do PTI, da Itaipu, eles falam. Muita gente nos procura não por conta da Fundação PTI, mas por conta da Itaipu. Porque tem credibilidade, né? Você não vai fazer uma publicidade de alguém que viu algo no Instagram. Né? Então é isso, tem que ter credibilidade. E o mundo atual precisa de muita credibilidade para várias coisas, principalmente no mundo dos negócios, né? Então nós iremos mudar a marca, nós ampliamos o apoio com a Itaipu e hoje nós estamos avançando para negócios e projetos nacionais, muito fortemente, né? Talvez nós estamos construindo, talvez devemos anunciar em breve a primeira inteligência artificial, a infraestrutura de inteligência artificial do Brasil, porque é uma preocupação do governo federal ter uma inteligência artificial fisicamente no Brasil. Então a gente está construindo uma parceria com a Wide Labs, NVIDIA, Oracle, Ministério de Ciência e Tecnologia, e nós devemos, se tudo der certo, devemos lançar uma joint venture para cuidar da inteligência artificial brasileira, a infraestrutura dela, não as aplicações, a infraestrutura dela em território nacional. Hoje nós temos mais de 600 funcionários, né, a maioria mulheres, e também as mulheres estão na maior parte na gestão, a alta gestão, as gerências, né? Nosso pessoal que está lá, nós temos lá 12 doutorados, mestrados completos, 43, assim por diante, bolsistas, voluntários, estagiários, aprendizes. Nós temos mais de 80 empreendimentos incubados. Nós estamos fazendo agora um rearranjo, talvez vai diminuir um pouco, né? Nós também operamos o turismo do Itaipu, nós trabalhamos com inovação para o turismo, criamos uma diretoria nesta gestão agora. E nós somos, depois o Vilmar vai passar, nós somos CERN 4, nós somos a terceira incubadora do Brasil a ganhar CERN 4. Por uma semana antes da gente, quem fez CERN 4 foi a Universidade de Campinas e a USP. Né? Nós somos a terceira CERN 4, depois ele vai expor sobre isso aí, que é uma perseguição que o futuro centro de inovação tem que fazer, né? Bom, sobre a questão da governança, detalhe importante, como fundação, vocês vão receber essa informação, né? E os colaboradores, as colaboradoras vão trabalhar qual é o melhor estilo de você construir a sua governança desse espaço aqui e o futuro dele. Mas nós estamos assim, nós somos uma fundação de caráter privado, velado pelo Ministério Público, mas quem administra a gente, olha a gente permanentemente é um conselho curador. O conselho curador, a maioria dos indicados é da Itaipu Binacional. É da Itaipu Binacional. Então, isso é um detalhe importante. Quem nos governa, que nos tem sob o relho ali, é a Itaipu Binacional. Né? Por quê? Porque tem o conselho curador. Tem gente de fora? Tem, mas a maioria é da Itaipu Binacional. O conselho fiscal, todos do conselho fiscal é indicado pela Itaipu Binacional. Então eu tenho que andar na linha. Além disso, eu tenho a auditoria interna, a auditoria de Itaipu e a auditoria externa, que a gente contrata para fazer um olhar. São 3 auditorias. Mas viu, Jadir e Dene, mas não se preocupe, é muito mais fácil que na gestão pública. Pode ficar tranquilo. CGU, AGU, Tribunal de Contas, nem chega perto.
Não, é tranquilo, mas é tranquilo, porque as coisas são mais fáceis, você tem que se explicar, claro, você não pode exagerar, mas enfim, tem um olhar para ter uma governança, o conselho curador, você precisa, várias coisas você precisa aprovar, então o que você faz? Você faz tudo direitinho, de acordo com, já pensando que precisa aprovar por alguém, né? Então eu estou na diretoria de superintendência. Do lado da diretoria de superintendência, nós criamos, isso é uma coisa, foi uma evolução, hoje chegamos a isso, nós temos um escritório de governança, então a gente olha para os contratos, para as pessoas contratadas também, para as empresas, a gente tem um olhar não só do ponto de vista legal, mas também legal, mas também olhar um pouco comportamental em sociedade. Então, determinados contratos, olha, não vai ficar bem fazer contrato com essa empresa, por isso, porque saiu lá na Gazeta, tal coisa assim. Entendeu? Ou você contrata, ou você faz uma relação, uma parceria, mas você pede explicações. Olha, a gente não vai, esse caso aí que está envolvido aí não vai colocar a gente, também vai trazer uma má fama para a gente, digamos. Então o escritório de governança olha tudo, para as pessoas, enfim, todos, não só a questão legal, mas a questão também ética, a questão de posicionamento no mercado, nas relações entre as instituições e pessoas. Nós temos o planejamento e gestão estratégica, que o Christian Jair Aguilar, que está aqui, vai falar depois, que cuida exatamente desse olhar para o futuro, e a todo momento cuidando dos processos internos, projetos e processos, né? Então isso é um desafio. No começo de um parque ou de um centro de inovação, não tem tanto esse desafio, porque cada um cuida do seu processo, vai fazendo a sua gestão, etc. Mas vai crescendo, aí começa a criar as caixinhas. E aí você cria a caixinha, e aí o cara fica dono da caixinha, aí é um problema, você tem que fazer tudo transversal. E é difícil. Então, nós tivemos problemas já, porque antes de mim era um general gostava bastante de caixinha, né? E aí nós tivemos que retomar, então o Christian me ajudou muito nisso, faz novo processo, então tem que conversar. Por exemplo, nós temos lá um centro de segurança cibernética. Nós tínhamos 2 coronéis que eram do Exército que cuidavam do centro de segurança cibernética. Eles já faziam lá uns 18 anos que estavam lá, né? Mais ou menos isso, né, Christian? Os 2 coronéis. Não, mas lá atrás no SAMEC, né? Já fazia acho que uns 14, 15 anos. Acho que até mais. A segunda gestão do Sotui, eu acho. Então, fazia tempo, mais de década que estava lá 2 coronéis, e nós tínhamos uma anomalia, porque os 2 eram gerentes de um único setor, não sei de onde criaram isso, mas enfim. E aí eu perguntei se eles eram formados em informática. Não, nenhum dos 2 era formado em informática. E aí nós falamos, vamos ter que fazer segurança cibernética, fazer negócio, vender para a sociedade civil. Tem prefeitura com problema de segurança cibernética, hospitais, um posto de saúde tem problema, as escolas têm problema. O Tribunal de Contas tem problema com segurança cibernética, o Tribunal de Justiça, eles invadem o sistema, vamos vender serviço, vamos desenvolver, vamos vender. Não, é com o Itaipu e com o Exército num convênio. O convênio não paga taxa de administração, por uma regra da Itaipu, eu não tenho renda, eu fico sempre na mesma, né? Eu queria crescer. Uma resistência, tivemos que demitir os 2 coronéis. Demitimos os 2 coronéis, colocamos um civil e agora tudo andando. E fizemos um novo acordo com o Exército. Não sei se vocês sabem, mas o maior especialista em segurança cibernética do Brasil é o IME, o Instituto Militar do Exército, que tem a maior capacidade de segurança cibernética do Brasil. E nós estamos fazendo, e com a UTFPR, vamos fazer agora um mestrado de segurança cibernética. Por que eu estou dando esse exemplo de planejamento estratégico? Porque foi o planejamento estratégico que olhou, esse centro está patinando faz tempo. Esse centro não conversa com o outro, porque é segurança cibernética, eu não posso passar informação. Eu falei, cara, não tem. A gestão tem que estar sabendo das informações. Não pode passar informação. Então, você conhece essas coisas, né? Aí faz reuniões e vai, não dá. Aí chega um ponto que tem que demitir, né? Então, por quê? Porque tem que fazer linha transversal. Aí, o centro de negócio que busca negócio, olha, eu tenho um negócio que aqui tem
O Tribunal de Contas quer fazer implantar lá, fazer uma análise, como é que está a segurança deles e tal. Não podemos fazer, porque não sei o quê. Cara, não dá. Então você tem que conversar. Aí fala, mas quem tem que fazer é o centro. O centro precifica, o centro de competência de tecnologia diz o que pode fazer e o que não pode fazer do ponto de vista técnico. Agora o contrato, quando vamos ter de renda, quanto vai custar, etc. E o modelo contratual da venda é o outro setor que faz. Porque eu tenho atividade de meio, eu tenho que prestar conta, tenho o jurídico, tem a contabilidade, tem o orçamentário. E eu tenho o mercado. E se eu estou sozinho no mercado, eu posso fazer um preço melhor. Então, né? Fazer um convênio, o convênio é zero, mata zero, não dá lucro nenhum, para reinvestir nas finalidades estatutárias, bem dito. Então, estou dando um exemplo só do que acontece e vai acontecer em todo lugar. Mas isso não é problema, porque são dificuldades que levam à aprendizagem, inclusive, de todo o coletivo, né? Vamos lá. Nós temos uma diretoria de tecnologias, então todas elas a ação é transversal, é matricial. Então a diretoria de tecnologias cuida mais da parte dura mesmo, né? Depois eu vou passar cada um dos centros rapidamente. Nós temos depois a diretoria de negócio e empreendedorismo. Essa diretoria foi criada na gestão passada e ela tinha o foco de procurar novos negócios, mas ela não foi até um ponto, fez uma grande aprendizagem, né, Vilmar? Fez uma grande aprendizagem, que foi muito importante, e hoje nós estamos bastante evoluídos. Então hoje esses dois diretores conversam, brigam bastante, mas esses dois setores conversam, porque o negócio tem que sair com eles. Um precifica, vê o contrato, qual que é o melhor posicionamento no mercado, o outro fala, tecnicamente, eu consigo entregar esse produto, quanto tempo, quanto vai custar, o que precisa adquirir, etc. Tem que ter uma conversa permanente entre eles, né? Diretoria administrativa financeira, atividade de meio, mas que também todos eles conversam. Então a diretoria de negócio e empreendedorismo conversa com aqui e lá, né? E a diretoria de turismo também é equivalente à diretoria de tecnologia, faz a operação, desenvolvimento de turismo sustentável e novas soluções para o turismo. Então, para você ter uma ideia, nós temos acordo com a Embratur e o Ministério do Turismo, nós estamos fazendo um sistema para o visto automático. O Brasil, por uma questão de reciprocidade, passou a exigir visto de alguns países, e a gente está fazendo um produto que é para o estrangeiro que quiser fazer turismo, ele vai entrar num site, o visto dele vai sair super rápido. Então, e também a contabilidade junto às empresas que têm informações turísticas, hotéis, empresas aéreas, empresas de ônibus e tudo mais, para fazer a contagem dos turistas do Brasil. Bem, eu estou demorando, né? Cada centro, são 11 centros, vou apresentar rapidamente os 11 centros. Cada centro nasceu no seu tempo. No seu tempo. Isso é muito importante. Às vezes a gente sonha muito, então temos um prédio aqui. Como lá no PTI, nós tínhamos também a edificação dos barrageiros. O prédio, como o Jadir falou, ele é uma inspiração, ele é uma provocação. Como é que ele fica essa provocação? A prefeitura não quer ver esse prédio aqui abandonado, certo? Quem mora aqui na vizinhança não quer ver esse prédio abandonado, quer ter uma utilidade. Beleza? O IFES também quer ver esse prédio andando. A Universidade Federal, mesma coisa. O governo do Estado, assim por diante. Os atores, né, da sociedade, a Gazeta, as outras empresas, a Vale, etc., que estão ajudando aqui, falam, não, vamos fazer esse prédio uma coisa legal para todo mundo? Fazer? Vamos lá. O que vai ser feito? Então vai se discutindo e nasce pequeno. Tudo nasce pequeno. Né? Às vezes o discurso pode ser grande, mas lembrando que nasce pequeno. Nós nascemos como uma incubação de negócios. Foi a primeira coisa que aconteceu lá. Né? As pessoas não entendiam, um falava para o outro, foi um processo de aprendizagem. Depois a Itaipu passou para nós a operação do turismo. Também foi uma aprendizagem, porque o turismo tinha que dar lucro. Então, nosso pessoal começou a trabalhar nisso. Embaixo está o sino de Itaipu, foi uma demanda da Itaipu. Nós temos hoje um centro de educação, nós vamos assinar nosso acordo hoje, aqui. O acordo para valer, viu? O dinheiro já está separado lá, inclusive. Não é assim, aquele acordo assim, de mais ou menos, né? Dinheiro na conta, exatamente. Da educação, que é da Itaipu Binacional, a gente faz essa questão de movimentação de talentos.
movimentação de talentos. É muito importante. Então eu diria assim, uma coisa que eu aprendi depois de velho é que apostar nessa juventude, sobretudo quem vem de curso técnico e quem está no último ano da graduação, isso inclusive o Juan Sotuyo, quando ele fundou o parque nosso, ele viajou para vários centros de inovação, Austin, foi para Fraunhofer na Alemanha, foi para a Itália, Trento na Itália, França, Inglaterra, e ele perguntava para as pessoas que administravam esses parques: qual é o melhor empreendedor? O cara que está fazendo pesquisa no mestrado, doutorado, o cara... Não, o melhor é o graduando. Por quê? Porque ele está sem emprego, porque ele está fresquinho, o conhecimento tecnológico na cabeça dele, ele está querendo arranjar seu próprio trabalho, ou ele pode ser um empreendedor, o intraempreendedor, empreendedor dentro da empresa, ou empreendedor solo, ou associado, enfim, mas ele está muito legal para fazer a disrupção, né? Então, esses são os talentos, e a gente vê cada talento, e tem assim, em geral, as startups têm uma coisa que aparece lá de vez em quando, que é assim, são duas pessoas que tem, ou dois tipos de pessoas: o nerd e o negociador que quer ganhar dinheiro. É a melhor combinação. O cara que quer ganhar dinheiro, legal, bacana, quer vender, quer aparecer, quer colocar negócio na prateleira, e o nerd que quer fazer o melhor produto. Eu falei, não precisa ganhar dinheiro, mas o meu negócio tem que funcionar. Então essa é uma boa combinação, né? O nerd e o cara do negócio, né? Um fica dando rei, o outro falando, não, calma, não sei o quê. Mas os dois são muito importantes. Por isso, mestrado, doutorado é importante, desde que junto tem um cara que faz o negócio e vai tocando. Então essa é uma combinação boa, né? Então, na educação a gente aposta em talentos e também prestamos serviço para a Itaipu Binacional, divulgação científica e tecnológica, e a gente capta talentos e divulga a cultura do empreendedorismo. Vamos lá. Como eu falei, a gente aprende com a Itaipu Binacional. Então, uma das coisas que nós criamos foi o CEASB, que é nosso Centro de Segurança de Barragens, e a gente tem hoje, toda a Itaipu Binacional, cada parafuso da Itaipu Binacional está virtualizado nesse centro, né? Nós temos um computador lá, só de memória RAM, chega a 1 tera de memória RAM. Então, para fazer as virtualizações, né? Nós temos a gestão energética, também uma aprendizagem da Itaipu Binacional. Aqui nós prestamos serviços para o Exército, para a Marinha. Agora nós vamos entregar naquela ilha de Trindade, que fica a 1.700 quilômetros daqui, né? É daqui, né? Então, lá a ilha de Trindade tem problema de energia elétrica. Qual que é o problema nos lugares afastados do Brasil? Você não consegue ter vacina, porque a vacina precisa de refrigeração constante. E você não tem... Na Amazônia, não é nem tanto a vacina, é o soro antiofídico, nós aprendemos isso. Então, nós desenvolvemos o seguinte: o celular, ele tem um controle chamado BMS, Battery Management System, né? Que controla. Nós pegamos, é a mesma coisa, só que faz um controle dos containers enormes de baterias. Bateria de sódio, né, não contaminante, e também tem de íon lítio, também é uma combinação. Mas são dois conjuntos, no mesmo container tem dois conjuntos separados. E eles têm uma gestão de cada célula da bateria, a bateria nunca morre, e também a gestão é feita por sinal de celular ou por satélite. Então a distância faz a gestão, carrega durante o dia com energia solar, e durante o período que não tem sol você usa a bateria. Daí o problema num setor vai para o outro. Então nós fornecemos várias para o Exército, a gente vai, mantém, opera, instala, fabrica, e também agora para a Marinha nós vamos para a Trindade. E lá no Paraná nós vamos atender os ilhéus e indígenas isolados, né?
Mas gestão energética, nós trabalhamos com desenvolvimento de bateria de sódio, nós trabalhamos com bateria de segunda vida de automóveis e fizemos vários desenvolvimentos de suporte para soluções energéticas para as empresas, as companhias energéticas, né? Todo o Brasil. São vários tipos de soluções, né? A Moura, por exemplo, a bateria Moura, nós temos uma pesquisa de desenvolvimento com eles, porque eles querem usar a bateria deles de, como é que chama isso? É chumbo ácido, né? Querem usar para ver se avança. Então, estamos juntos, vamos desenvolvendo isso aí. Nós temos também inteligência e gestão territorial para atender a Itaipu Binacional e hoje nós temos a melhor gestão de resíduos sólidos do Brasil, que é uma inovação não só na tecnologia, mas inovação também no método de gestão. É um método. Como é que você faz isso? Você tira o catador da rua, coloca num lugar onde vai ser recebido o reciclável e daí tem um processo para que o pessoal descobriu que esse negócio de comprar papelão, comprar vidro, comprar metal, existem umas pequenas máfias que o catador só vende para esse pessoal. Então a gente libera, esse é o método, né, porque a inovação também é na gestão, na metodologia, e aí nós conseguimos colocar uma pessoa terceirizada controlando, eles formam cooperativas. E essas pessoas serão donos do seu próprio negócio. Sai da rua como catador, se torna cooperativado num centro de reciclável, né? Tem aplicativos para isso, tem investimento em tecnologias. Segurança cibernética, acabei de falar um pouquinho da história dos coronéis. Nós temos a tecnologia aplicada. Essa tecnologia aplicada, nós estamos na fronteira, nós trabalhamos com 5G privativo industrial. A nossa antena Nokia. O 5G de concessão pública é a antena Huawei, né? Nós trabalhamos com a Nokia, porque o setor privado no Brasil preferiu não pegar a solução chinesa, uma série de questões de segurança e tal, algumas desconfianças, enfim, mas tudo é importante ter várias opções no mercado aí, né? Enfim. E aí nós temos com a Nokia e outros parceiros com aplicações 5G. E também nós firmamos um parceiro, nós estamos fazendo a incorporação no Brasil das aplicações, porque hoje em dia não tem mais tecnologias isoladas. A mecânica está junto com a elétrica, que está junto com a eletrônica, a microeletrônica, com a informática e com a comunicação. Não está nada separado. Então, nós fizemos um acordo com a Boston Dynamics, que é uma spin-off da MIT, e nós seremos os incorporadores de soluções no Spot. Você já viram o Spot, aquele cachorro que anda, que é robótico? O Spot. Então, você não chegou a conhecer o Spot lá, não, né? Eita, esquecemos de apresentar para o Jadir. Então, nós temos um acordo tanto com a Unitri chinesa como com a Boston Dynamics. Nós preferimos a Boston Dynamics por algumas razões. A solução robótica da Boston tem 40 anos de desenvolvimento. Agora, a Hyundai passou a ser o principal investidor e a Boston não venderá o robô para Forças Armadas, nem para os Estados Unidos, nem para um lugar. Então é um posicionamento de mercado bastante interessante, voltado para robotização livre, né, não fixa, robotização livre no setor industrial. E nós estamos carregando o 5G, por exemplo, neles também, para comunicação instantânea. Apenas um posicionamento tecnológico. 5G significa decisões instantâneas. Então, se você tem o quadrúpede, o Spot andando com várias câmeras de sensoriamento e ele detecta, por exemplo, um grande transformador que vale 2, 3 milhões, um sobreaquecimento, ele percebe isso, manda a comunicação imediatamente e ele com o braço, ele pode desligar a chave A, B ou C e operar imediatamente. Isso está acontecendo? Ainda não, é um processo de desenvolvimento. Mas aí você faz um banco de dados, muitos chamam de inteligência artificial, não é exatamente uma relação de banco de dados, que você pega as imagens, que você tem imagens padrões. Por exemplo, o cachorro já está fazendo lá, o Spot está fazendo a vistoria, antes era uma pessoa que fazia a vistoria, ele já faz andando, faz a vistoria e enxerga muito melhor que a gente, porque ele percebe vibrações, ultravioleta, infravermelho, etc., quente, calor, não sei o quê. E passa a informação e o computador faz a comparação de dados e emite os alertas, né? É
a mesma coisa que nós trabalhamos com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal. E a Receita Federal, nós temos acordo. As informações de um automóvel que sai de Foz do Iguaçu e vai a Curitiba, né, ele é todo rastreado hoje. Ou vai para São Paulo, então até sair do Paraná é rastreado. Quem faz essa informação de alerta para o policial abordar? É o computador. Ele pega o padrão, analisa o padrão, emite o alerta e o policial atua, né? Então, mais ou menos essa é a ideia também nas inspeções em situações de risco. Corpo de Bombeiro de Nova York já usa, as polícias começaram a usar para efeito de desmanchar bomba, ambiente de inseguro, né, sequestro, etc. Por exemplo, você pode colocar uma câmera nele, filmagem 8K, e ele transmite em 5G em 8K instantaneamente. É interessante. Ou equipar ele com vários microfones, né? Ruídos que não audíveis, por exemplo, para você criar padrões, você cria o padrão e analisa o padrão para ver o comportamento do evento. Nós temos nosso centro de negócio, que quando vai fazer um negócio, passa pelo centro para fazer o contrato, a precificação, ver quanto vai ficar, etc. Esse centro é um centro que nós criamos para ganhar dinheiro, só para ganhar dinheiro. Porque aqui, nesse parque de vocês, poderá ter um posto de gasolina. Poderá. Mas, se vocês criarem uma instituição para inovação, a venda da gasolina não é o objetivo. É um meio. Você vai vender gasolina para ganhar dinheiro, para investir na molecada, na moçada que está fazendo inovação. Então, o nosso posto de gasolina é arquitetura e engenharia. Nós trabalhamos com Building Information Modeling, que é o BIM, né? Que é todas as informações de arquitetura e engenharia são concentradas numa análise única, para ver se não tem incongruência, e o próprio sistema informático avisa se aqui está previsto uma estrutura de concreto, e por dentro dessa estrutura tem que passar o cara da água, do sanitário, colocou ali um cano. Se o cano passar do lado, o sistema já detecta que não manda o erro para avisar para você. Uma coisa, e tem outras coisas também, né? Não é só isso, mas enfim. Mas foi feito para isso, estamos ganhando força com isso. E por fim, o último centro que nós criamos é o Tecnologia de Hidrogênio. E aqui, como o Peter me falou, com o foco um pouco também é a questão de tecnologias verdes, né? Nós estamos nos posicionando enquanto parque, agora, na transição energética. A planta de hidrogênio que nós temos lá já tem 10 anos. É interessante eu contar essa história. Foi comprado lá no começo, quando o negócio de hidrogênio começou a rodar, a Itaipu Binacional nos provocou, e lá atrás a gestão do professor Sotuio comprou a planta. Olha o que é a inovação. Os italianos estavam na frente naquele momento, há 12 anos atrás, 12 anos, né? Atrás, estavam na frente da eletrólise, da purificação da água, da purificação do hidrogênio, etc, etc. De repente a empresa faz isso e investe um monte de investidor, cria as plantas e tal, e ninguém compra. Né? Ninguém compra. Não tinha mercado para o hidrogênio. E aí a gente comprou. Depois nós compramos, um ano depois ou dois, a empresa faliu. Então, como diz do fracasso que vem a oportunidade, né? Nosso pessoal teve que, para fazer a manutenção, tivemos que desmontar o equipamento, desenhar peça por peça, fazer um manual de montagem, mandar fazer peça. Então, hoje nós temos 2 eletrolisadores nossos, que é desenhado pela gente e tal. Então, claro, não é uma escala industrial, mas é proto-industrial, antes da indústria, sabe? Produz mais do que um laboratório, dá para fazer uma série de estudos, está sendo feito. Nós já fazemos cilindragem, nós temos hoje condições de fazer todo o roadmap para qualquer planta de hidrogênio do Brasil, industrial, que queira fazer. A gente ajuda a precificar, a desenvolver, falar onde é que estão os gargalos de custos e também já fazer previsão de mercado, né? Porque hoje você não tem... Nós temos um problema, né? A Mitsubishi lançou o Mirai, né? Que é um carro elétrico, carro a hidrogênio. Ele falou, não, depois você abastece, em qualquer lugar você pode abastecer com hidrogênio. Aonde?
Então, o cara que vai fazer o hidrogênio fala, não vou colocar hidrogênio, ninguém está usando hidrogênio, então fica, né? Então, o que tem que entrar? Tem que entrar um parque tecnológico, tem que ter o poder público, tem que ter dinheiro público e alguém privado, alguns privados trabalhando junto para ligar quem vai consumir o hidrogênio e quem vai produzir. Isso tem que ter uma conexão. Aí não tem jeito, é planejamento público, não escapa disso. Para ajudar o privado e a gente passar para a sustentabilidade. Então, tecnologia de hidrogênio nós desenvolvemos lá no PTI e nós temos uma spin-off, uma empresa filha nossa chamada Cibiogás. Se você tiver algum empresário aqui que quer desenvolver soluções para biomassas, lixo orgânico, é só procurar o Cibiogás. É uma empresa sem fins lucrativos, de uma sociedade, e eles desenvolvem, hoje está totalmente desenvolvido todo o roadmap de fazer uma empresa de biomassa, para gerar o biometano puro. Lá no PTI nós temos o único laboratório brasileiro, certificador do Inmetro, para biometano, para saber a pureza do biometano. Uma explicação simples do que, qual o problema do biogás e do biometano. A origem é a mesma, né? O esterco do suíno, por exemplo, grande produtor de metano, ele vai para a natureza. O metano é um chamado superpoluente, 25 vezes mais poluente que o CO2. O metano a gente tem que eliminar mesmo, tem que queimar mesmo, sem negociação. Ele é extremamente poluente, mas tem uma vantagem. Se ele vai na atmosfera, o ciclo de permanência na atmosfera dele é 25, 40 anos, enquanto o CO2 é 500 anos. Por isso que o CO2 é uma preocupação de longo prazo, mas o metano é uma preocupação de curto prazo. Se a gente combater o metano, a gente tem chance, em mais ou menos uns 25 anos, de baixar a temperatura global em 0,6 graus. Isso é interessante, esses dados. Então, o mercado de metano vai crescer muito, né? O pessoal que trabalha com canavial, com dejetos de suíno, gado, etc. Cibiogás, nós temos toda a tecnologia nacional para produzir isso. Laboratório para fazer análise da melhor mistura, purificação. O pessoal no parque tem uma empresa incubada chamada 3DI hoje. É uma multinacional que purifica o biogás. Explicando, sai o gás do estrume, ele é biogás. Se você colocar no motor, o motor gira bacana, só que ele tem muito oxigênio, ferro e outras impurezas químicas, o motor estraga. Se você purificar e jogar só o metano, o motor, vida longa. Tem essa diferença. Então, um tempo atrás, todo mundo comprando motor para gerar energia com biogás. Daí o motor estragava, não compensava. Então agora chegou a solução tecnológica. Muita gente fala assim, vamos baixar o custo. Às vezes, baixar o custo é investir em tecnologia. Pegar a molecada aqui do IFES, da universidade, e colocar no laboratório para desenvolver a solução. Vamos baixar o custo disso aí, vai purificar mais barato. O que está faltando? Vai analisar qual é o problema. Entendeu? E aí está a solução, aí saem as startups e tudo mais. 3DI é o nome da empresa, que resolveu o problema da purificação. Para encerrar, tecnologia verde. Nós produzimos hidrogênio verde, tudo renovável. O Cibiogás produz o metano. Nós juntamos num reator, 2 reatores desenvolvidos pela Universidade Federal do Paraná, em caráter de prototipagem ainda, 600 a 800 graus, junta os dois, do outro lado sai petróleo sintético, petróleo de origem biológica. Então a primeira produção de SAF brasileiro vai ser produzido lá no nosso parque. SAF é aquele o combustível de avião não poluente, né? De origem sustentável. Então é uma cadeia. Falei, e o custo? Todo mundo pergunta, e o custo? Por enquanto é altíssimo, né? Por enquanto é alto. Mas até desenvolver toda a tecnologia, até começar a consumir. Mas, aí está um detalhe. A partir de 2025, se não me engano, 1% do querosene de aviação tem que ser SAF. As startups de SAF já estão surgindo. Por quê? Tem um impulso do governo.
da regulação. A regulação faz surgir o mercado. É uma forma de você fazer surgir o mercado. Então tem gente que vai começar a vender, vai aprender lá e vai começar a vender. Então, essa é uma coisa bastante importante, a regulação, o estímulo do governo para juntar as partes. Beleza? Era isso, depois a gente pode complementar com uma outra informação. Eu posso seguir com meus colegas? Quer apresentar? Ah, está certo. Conseguir apresentar eles? Não, vai você. Gente, obrigado. Cidade da Inovação.